Estamos de volta com Atletas no Ar. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a escolha da CBF, sobre o novo técnico da seleção que foi apresentado hoje, é o técnico Dunga. Já teve uma passagem pela seleção brasileira. Em 2006, eu tenho aqui o retrospecto do Dunga pela seleção. Foram 68 jogos como técnico, 49 vitórias, 12 empates e somente 7 derrotas. 77% de aproveitamento, mais ou menos. Venceu o título da Copa América em 2007 e Copa das Confederações em 2009. Foi classificado em primeiro para a Copa do Mundo em 2010 nas eliminatórias com 9 vitórias, 7 empates, apenas 2 derrotas. Foi eliminado na Copa do Mundo nas quartas de final pela Holanda. Jorge Marques, a escolha do Dunga. Eu não acreditei que isso fosse possível de acontecer. Eu acreditava muito na escolha do Tite, que era nos últimos anos... Dentre os treinadores brasileiros, né? Os treinadores brasileiros, inclusive, que estava disponível, né? Não estava em time nenhum. Agora talvez até acerte, tá conversando com a seleção japonesa, mas de qualquer forma, o Dunga é uma escolha, não que ele seja um técnico ruim, ele até teve uma boa passagem pela seleção brasileira, mas é aquilo, né? Com os outros nomes que tinham, a gente imaginava o Tite, que tem muito mais experiência como técnico. O Dunga tem só a experiência da seleção brasileira, que foi o primeiro trabalho dele como treinador. Depois 10 meses de internacional, que ele ganhou até o Campeonato Gaúcho. Mas também que o Campeonato Gaúcho é disputado por Inter e Grêmio, basicamente. Até aí nenhuma novidade ganhar o Campeonato Gaúcho com o Inter. E agora ele volta para a seleção brasileira. É aquilo, como eu falei, a CBF costuma querer bater sempre naquilo que deu errado na Copa que passou. Em 2006, falou-se muito daquela questão do oba-oba, da festa, da bagunça, da farra e tal. Aí trouxeram o Dunga, aí o Dunga fez exatamente o oposto, fechou tudo, não tinha entrevista com ninguém, falava com ninguém, brigava com a imprensa direto. E agora falou-se muito disso também com a seleção do Filipão de 2014, de treinos muito abertos, fãs muito próximos, imprensa, entrevista toda hora e tal. E agora chamou o Dunga de novo. Não sei se exatamente só por isso, mas de qualquer forma trazem ele de novo para tentar eu tenho uma questão Copa de interessante 2018. com relação ao Dunga, que é essa coisa que você falou. Normalmente a CBF tenta fazer uma reformulação ao final de cada Copa e fazer tudo diferente daquilo que foi feito. Muitas pessoas da imprensa, inclusive nós aqui, reclamamos que o Brasil estava com falta de valores coletivos, que era muito individual, mas que faltou, principalmente ao Brasil, aquela coisa do futebol alegre, que o futebol precisava ser mais ofensivo, que o futebol poderia mostrar mais arte, poderia ser um futebol mais bonito. E o Dunga vai, na minha opinião, à contramão desse futebol bonito. Ele venceu campeonatos e competições jogando com um time absolutamente retranqueiro. Era o Felipe Melo ali na frente da defesa, o meia do time era o Elano. Era o meia de criação, era o Elano. Então, me parece que o Dunga vai um pouco na contramão do futebol arte. O que você está achando dessa posição? É algo que ele, acho que ficou muito forte na característica dele pelo jeito como ele jogava, e pelo jeito como a seleção da qual ele era capitão e foi campeão em 94 jogava. Você acha que a escolha de 2006 por esse futebol não ser um futebol arte é por causa da safra? E talvez com a safra que ele tem hoje ele possa talvez mudar esse estilo? Talvez. Mas mesmo de 2006 para 2010, a gente tinha sempre um treinador que tenta levar um jogador, mesmo que novo, que se destaca muito perto da Copa. Sempre o treinador tenta levar. O Kaká foi levado assim, o próprio Ronaldo em 94 foi levado assim. E muito se falou em cima do Dunga em 2010 por conta do Neymar e do Ganso. Mais ainda por causa do Neymar, que ele podia ter levado e tal. E a gente espera que ele tente, de repente, com uma safra um pouco melhor, apesar de não ser das melhores safras que a gente sempre falou. Mas já um pouco melhor do que aquela Mas já um pouco melhor da de 2010, que ele possa tentar mesclar uma seleção, junto com a coerência que ele tanto fala, que ele possa mesclar um jogo, uma marcação forte, um esquema bem definido, mas também que possa ter essa questão da individualidade de 2, 3 jogadores ali em campo. É isso aí. Toda sorte para o Dunga, agora o novo técnico da seleção. A gente vai falar agora de Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, a 11ª rodada terminou no domingo e a gente vai conferir agora os gols dos jogos de sábado. Na tela para você, os gols de sábado. Chapecoense, rapaz, cada semana eu queimo a minha língua mais com a Chapecoense, que venceu com esse gol aí. Foi um jogo muito interessante, foi um jogo muito legal de se ver. Não querendo comparar, mas foi um jogo
taticamente falando, de algumas coisas parecidas do que a gente viu na Copa do Mundo. O São Paulo entrou no esquema de 4-3-3 e fez uma boa partida. A gente vai poder comentar melhor sobre o jogo inteiro na sequência dos gols. A gente está vendo agora o gol do Giuliano. Primeiro gol do Giuliano com a camisa do Grêmio. Fez esse gol, vitória por 1-0 sobre o Figueirense. Continua lá na zona de rebaixamento o Figueirense. Esse jogo que aconteceu no Orlando Scarpelli. Bela batida de Giuliano, fazendo sua estreia, seu segundo jogo pelo rival do time que ele foi revelado. Bateu bonito de perna direita. Vamos em frente com os gols de Atlético Mineiro e Bahia. Isso foi praticamente um tempo para cada time nesse jogo, né? O Bahia, no primeiro tempo, fez uma boa partida, conseguiu sair na frente. E no segundo tempo, com algumas trocas do Levir Coupe, o Atlético melhorou. O Atlético estava desfalcado aí de Ronaldinho, de Diego Tardelli. Tem estado ultimamente desfalcado do Ronaldinho. Eu vou te dizer que o Ronaldinho esse ano não está dando nem mas é o Ronaldinho ainda, né? Continua sendo ele. Esse belo cruzamento subiu ali de cabeça para fazer o gol. Tite. E aí, o gol do Atlético Mineiro, o gol do empate, deu sorte. Luan. O Luan fez o gol. Voltando de muito tempo fora por causa de lesão. Mas é um bom jogador, o Luan é um jogador que me agrada, a forma como ele joga, muita velocidade. Ele, apesar de ser pequenino, conseguiu chegar nessa bola, fazer o gol de empate. A gente vai conferir agora o gol do Bolatti. 1-0 para o Botafogo. Jogo realizado lá em Volta Redonda, o Botafogo venceu o Curitiba por 1-0. É um bonito gol também, apesar de ser o Bolatti bola parada. Costuma aparecer bem na área, né? É uma característica dele. Já nos últimos jogos, ele já tinha feito Ele tem até uma altura boa para um jogador que joga na posição que ele joga, né? Ele tem uma altura interessante. E com isso a gente está fechando os gols de sábado com esse gol do Bolatti. Vamos dar uma passadinha rapidinho pelos jogos. São Paulo e Chapecoense, Morumbi lotado, 50 mil pessoas. A Chapecoense venceu, o São Paulo estava em franca subida, Jorge. É verdade. Como eu estava falando aqui, o São Paulo jogou com um esquema muito legal, um 4-3-3, e que apesar de tudo que a gente falou da seleção brasileira na Copa do Mundo, com um esquema parecido com esse, não tinha... não ganhava o meio de campo dos outros times, tinha pouca gente no meio de campo. O São Paulo entrou com 3 no meio de campo, mas fazia a movimentação que era necessária, estava taticamente sabendo o que precisava fazer. O Muricy é muito bom nisso e jogou muito bem. Teve mais de 68% de posse de bola em boa parte do jogo. Mas fazendo aquele Muricy ball, né? Cruzou bola para a área. Não, tudo bem. Caramba, cruzou. Mas de qualquer forma, jogou bem. Foi fazer o que estava e fez o que estava proposto a ser feito, né? E da mesma forma o Chapecoense, que entrou com 5 no meio de campo, povoou mais o meio de campo, ficou esperando para sair nos contra-ataques e encaixou um contra-ataque muito bom. Foi um gol bonito, foi um gol bonito, uma troca de passes muito boa. Saiu no meio da defesa ali e bateu na saída do Rodrigo. Verdade, até compararam o lance do Rodrigo Caio saindo da zaga ao Davi Luiz, que às vezes tentava se antecipar e não conseguia tirar a bola. Te surpreende o fato do Pato não ser titular? Perder a posição pro Ademilson, por exemplo, pro Osvaldo? A fase não tá boa, né? Exatamente. Tem a fase e o Muricy não tem muito isso de o Alexandre Pato, vamos deixar ele no time. Mas talvez o fato de ter um jogador como o Alexandre Pato não dá uma mexida no emocional, não dá uma melhor... Por exemplo, um jogo como ontem, que teve muito cruzamento na área, talvez tinha um jogador com presença como o Pato, talvez tivesse feito a diferença para o São Paulo acertar uma cabeçada dessa. Ele até foi colocado no segundo tempo, né, para tentar tirar a desvantagem do placar, acabou não conseguindo. Realmente a fase dele não é das melhores. Inclusive, já é noticiado aí que ele tem propostas e que não deve continuar no segundo semestre no São Paulo. Vamos em frente com o Figueirense e Grêmio, vitória do Grêmio por 1-0, gol do Giuliano. Tá legal para começar. O Grêmio, que dos últimos anos, esse é o time que se enfraqueceu um pouco, o Grêmio vinha nos últimos 2 anos. Mas que aparentemente está mostrando um bom futebol. Sim, né? Mostra tem menos futebol... nomes, mas que está com o futebol um pouquinho melhor dentro de campo. Né? Tem o Barcos, né? Eu ia falar, o time tem jogado assim, acertado direitinho, mas o Barcos vem numa fase bem complicada. Pra quem viu a cada jogo, fases do Barcos, principalmente no primeiro ano dele no Grêmio, foi um ano sensacional. Jogou muito bem, fez muitos gols. A cada jogo, o ataque do Grêmio não fazia gol há uns 5 jogos. Desde o jogo da vitória contra o Botafogo por 2-1, antes da Copa do Mundo, que o ataque e o time do Grêmio não vencia nem marcava gols, né? O Giuliano, que é um ótimo jogador, voltou agora aí depois da Copa do Mundo, é um ótimo jogador,
tem tudo para fazer diferença, tem outros jogadores bons também ali, o Alan Ruiz, que é um jogador bom também, o Max Rodrigues, o Riveiros, enfim, tem tudo para fazer uma campanha no mínimo interessante. O time do Grêmio. O Figueirense que parece que não vai conseguir sair dessa situação, tá ali na zona de rebaixamento desde o começo do campeonato com a campanha sofrível. Não conseguiu uma vitória nem dentro de casa. Nem dentro de casa o Figueirense ainda conseguiu ganhar. A situação do Figueirense, eu aí falando da Chapecoense, mas quem tá mal mesmo é o Figueirense. Vamos para Galo e Bahia, lá no Independência, o empate de 1-1 pareceu bastante justo, né, Jorge? Foi o que eu falei, um tempo basicamente para cada time. Bahia se destaca um pouco no primeiro tempo. Bahia que sempre tem uma marcação muito forte, meio de campo, tem ali o Fael, na zaga o Tite, agora tem 2 Biancutis lá dentro do time do Bahia, no ataque. Não estava suficiente. Agora tem 2 Biancutis. É um time que não é tão forte na frente, tem, como a gente falou, tem os 2 Biancutis agora, o Emanuel e o Max. E perdeu o melhor jogador do time, que é o Anderson Talisca, que estava fazendo um excelente campeonato. Um jogador habilidoso, vendido, alto, batia bate falta. Bem falta, cabeceia bem, então foi vendido para o Benfica. E o Galo, como a gente falou, desfalcado do Ronaldinho e do Tardelli, principalmente o Tardelli, que tem jogado muito bem. O Ronaldinho é o Ronaldinho Gaúcho, como a gente falou, mas tem lá seus momentos, até por causa da idade também. Está chegando já próximo do fim de carreira e sentiu um pouco a falta. Bom que o Jô mostrou mostrou uma diversidade boa de jogadas. O cruzamento, ele que é centroavante, está ali para fazer o gol. Saiu da área, fez o cruzamento para o gol do Luan. O Galo que ainda está para estrear o Michael Suel, o ex-Botafogo, o grande jogador, estava lá na jogou Udinese. Ontem. Ele já estreou ontem, é verdade. Jogou ontem e foi substituído. Tem um meio-campo bem interessante com o Michael Suel agora. Vai ser difícil encaixar um time que tenha o Jô, o Tardelli, o Michael Suel e o Ronaldinho. É bem complicado. Mas como o Ronaldinho não tem jogado todos os jogos, acho que talvez uma boa chance dele jogar. Uma boa oportunidade para o Michael Suel. Botafogo 1-0 no Coritiba. O Botafogo conseguiu se recuperar aí da derrota sofrida na última rodada. O Botafogo fez lá o seu golzinho de escanteio com o Bolatti. O Alisson, que fez um início de ano muito bom, não vem muito bem agora. Caiu bastante produção, foi vaiado pela torcida. Mas, de qualquer forma, é um bom jogador. A torcida do Botafogo tem que ter lá um pouquinho de calma com ele. Até porque, se não for o Alisson, não sei quem é que vai ser. Eu estava desfalcado do Sheik também, que apesar da experiência, da idade, é um jogador que já mostrou, desde a chegada no Botafogo, que ainda pode fazer diferença. Era sempre um dos melhores em campo nos jogos do Botafogo. O Botafogo conseguindo se acertar, principalmente ali no ataque, né? Para aquele que vai chegar para fazer o gol, pode crescer na competição. A situação do Curitiba que também não está nada fácil. O Curitiba também está lá na zona de rebaixamento. O Alex está fazendo um último ano, sofrido com esse time do Curitiba, que está muito mal tecnicamente. Tá ruim, a situação tá complicada lá no Coxa. No próximo bloco, os gols de domingo e o sorteio da camisa do Flamengo. Não, você não pode perder. Se você ainda não mandou seu e-mail, essa é a sua última oportunidade. Não perca o próximo bloco. Eu quero